muito bem-vindos ao meu canal Mulheres Virtuosas. Eu sou Caroline Moreira e quero compartilhar um vídeo com vocês de uma palavra que talvez seja o vídeo que me inspirou a fazer esse canal. Foi esse vídeo que eu queria que alcançasse a maior quantidade de mulheres e principalmente aquelas que nunca engravidaram, aquelas mamães tentantes, aquelas que sempre quiseram engravidar e nunca conseguiram. E eu quero contar a minha experiência para vocês e acredito que Deus vai abençoar. E em nome de Jesus, vocês vão ter o filho de vocês, vão ser realizado esse desejo de ser mãe, que era o desejo que eu tinha também. Então vamos lá, continuando na palavra de Provérbios, né? Capítulo 31. Hoje eu vou ler o versículo 28, que diz assim: Levanta-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. E essa mulher, ela é uma mulher de fé. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo. Em 2015, eu perdi um bebê. Na verdade, foi bem no iniciozinho da gravidez. Eu sim, né, tive aqueles sintomas, né, de enjoo, muito sono. E eu desconfiei que eu estava grávida, mas eu não cheguei nem a fazer o exame. E após uma semana mais ou menos que eu fiquei aguardando para fazer o teste, eu tive um sangramento no trabalho. E aí ali eu imaginei que eu tivesse perdido. E como se fosse uma borracha, né? Passou uma borracha na minha vida e todos aqueles sintomas que eu estava sentindo, todos acabaram do dia para a noite. E aí eu já logo percebi que a gravidez não tinha concluído. Como dizia os antigos, não vingou. E aí depois dessa gravidez, eu nunca mais consegui engravidar. Eu levei, tinha mais de 2 anos que eu tentava sem tomar medicamento e nada e não conseguia engravidar. Daí eu fui para um retiro da igreja. Nesse retiro, imagina um local que é só usado para palestras, coisas de Deus, um lugar totalmente santificado. Eu falo que lá a conexão é direta, né? E aí, numa das palestras, lá na oração, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei: Senhor, eu vou ser mãe? Perguntei assim. E Deus falou comigo abertamente. Falou assim: vai. Falou bem dentro do meu coração, assim. Aí eu falei assim: então, Senhor, vai ser menino ou menina? Porque eu queria ter certeza se Deus tinha falado comigo mesmo. E aí Deus falou comigo assim: já que você perguntou o que vai ser, eu vou te dar o nome. E aí, gente, parece que foi deve ter sido assim, um tempo enorme, mas foi uma questão de segundos, porque veio na minha cabeça aqueles nomes bíblicos os mais terríveis possíveis. E aí, Deus falou: Felipe, igual ao apóstolo Felipe. E aí, esse nome, gente, seria um nome que eu nunca colocaria no meu filho. Nunca. Nunca passou na minha cabeça. Nunca. As pessoas acharam até legal, mas não entenderam. Na verdade, Felipe é o nome do meu irmão que faleceu num acidente. Há quase 10, sei lá, já perdi até as contas. Mas é porque eu não gosto de contar. Eu não gosto de contar aniversário de morte. Não gosto mesmo. Sei que foi no dia em maio, 26, mas eu não gosto de contar o ano. Mas deve ter aí por volta de 7 anos que ele faleceu. E aí Deus falou comigo que o nome do meu filho seria Felipe. E eu fui, contei pro meu esposo e tal. Anotei no meu caderno, porque eu descobri que a gente tem que anotar, né? E tá aqui, ó. Dá pra entender? A segunda parte tá até manchada de
tanto tempo que tem esse caderno. E aqui ficou: Deus me deu Felipe em 23/10/2016. Então eu anotei nesse caderno e confiei no que o Senhor tinha me falado, né? Aí foi passando-se os anos, os dias, os meses e nada de neném, nada de nada. Daí eu acabei querendo dar uma ajudinha, sabe? Fui na médica, pedi um remédio lá que dá para estimular a ovulação, tomei o medicamento e foi horrível. Passei muito mal, me deu muita dor. E ali naquele dia eu falei com Deus que nunca mais eu ia tomar nada, que eu não queria ajudinha, que eu não queria dar a honra dele para ninguém, para remédio nenhum, para nada. Então, a partir daquele momento eu não tomei nenhum medicamento, eu não fiz nada que pudesse, que alguém falasse que era para engravidar, eu não fazia. E eu só confiei no Senhor. Em dezembro de 2000, agora eu tenho que lembrar aqui se é 2017 ou se foi 2016. Em dezembro, a gente bateu de carro, eu e meu marido, com uma empresa de ônibus aqui da cidade que eu trabalho. E essa empresa não cobriu os gastos do carro. E aí a gente não conseguiu arrumar o nosso carro ficou na garagem parado muito tempo, muito tempo. E foi uma época muito difícil para mim, porque eu trabalhava muito longe da cidade que eu moro, que é Macaé. E eu tinha que ir para Búzios, e lá para Búzios era muito difícil. E eu já ia de ônibus, mas até a rodoviária meu marido me levava. E às vezes quando eu chegava ele me buscava na rodoviária. E como a gente ficou sem carro, o meu trajeto de volta, que levava 3 horas, passou a levar 4, 5 horas. E para mim ficou muito puxado. Mas a gente teve que esperar juntar o dinheiro para consertar o carro. Com muita dificuldade a gente conseguiu e nós arrumamos o carro todo. O carro ficou impecável. E eu não vi a hora daquele carro ficar pronto. Eu não vi a hora. Esse carro eu desejava com todas as minhas forças. Era velhinho, era um Astra 2004, parece. Só que era um carro que fazia, né? Hoje, gente, carro não é luxo, né? É necessidade. Então, fazia muita falta pra gente. E aí, quando eu viajei, eu cheguei de viagem, meu marido me chamou e falou assim: Carol, tenho que te falar uma coisa. Aí eu falei assim: o quê? O carro tinha ficado pronto naquela semana. Ele falou assim: olha só, Deus me pediu o carro. Aí eu respirei fundo e falei assim: então se ele te pediu, você dá. Falei assim. E, né, a gente fica meio abalado, né, mas eu confiava no Senhor. E aí a gente lembrou, né, que tem um evento aqui na cidade chamado Influencidade. E nesse evento, um pastor havia doado um carro para ajudar nas custas do evento. E aí meu marido falou assim: eu só não dou meu carro, porque Deus não me pediu. Aí passou esse tempo. Quando Deus pediu, ele fez ele lembrar desse dia que ele tinha falado lá no evento. Que ele falou que ele daria o carro se Deus pedisse. E aí, minha gente, Deus pediu. Então, e o carro foi direto para uma agência, né? Eles conseguiram vender o carro e o dinheiro foi dado de oferta para a igreja. E Deus falou ainda que não era nem para a gente saber por quanto tinha sido vendido, para a gente não se vangloriar, né, em relação ao tamanho da oferta. Passando um mês, 5 semanas mais ou menos, eu comecei a sentir o meu corpo um pouco diferente, seios doloridos. E aí eu achei aquilo muito estranho. Falei assim: isso nunca aconteceu comigo. Aí eu falei assim: acho que eu vou comprar um teste de gravidez. Aí isso era numa sexta-feira, eu comprei e esperei para fazer no sábado com a primeira urina do dia. E aí eu fiz o teste.
coloquei ele carregando assim em cima da pia e fui tomar banho. E aí ele deu aquele, quem conhece teste de gravidez sabe, né? Dá um pauzinho pra não e 2 pauzinhos pra sim. E como eu já estava acostumada a ter um monte de falso negativo, de negativo, na verdade, eu olhei ali, um pauzinho deu na hora. Aí deixei lá. Aí eu falei assim, um pauzinho como sempre. E fui tirando roupa para tomar banho. Nisso que eu tô tirando a roupa, quando eu ia entrar no box, eu vi o outro pauzinho subindo. Gente, eu chego a me arrepiar. Quando eu vi aquele outro subindo, eu na hora chamei meu marido, dei o teste na mão dele, e aí ele falou comigo assim, não fez festa nenhuma, falou assim, amor, parabéns, você vai ser mamãe. Gente, mas a gente ficou em choque, 2 dias, em choque. Pensa a ficha não caiu, as coisas não concluíam, a gente não conseguia terminar as coisas. A gente ficava assim, não tem como barata tonta? Nós ficamos assim dentro de casa. E aí na segunda-feira eu consegui ligar para a médica para fazer o exame. E aí eu fiz uma ultrassom. E doutora Laila, ela assiste meus vídeos aí. Doutora Laila fez a ultrassom e eu não esqueço que ela falou assim: só vi o saco gestacional, não dava pra ver batida de coração, não dava nada. E ela falou assim: olha, Carol, você tem que acreditar em mim. Ele tá aqui. Embrião, né? Tem 1 milímetro. Gente, o que é 1 milímetro? Era esse o tamanho, 1 milímetro, não dava nem pra ouvir o coração. Aí nós fomos no ginecologista, ele falou, olha, você tá grávida, mas não conta pra família ainda. Meu filho, não teve jeito. No mesmo dia, meu marido já chegou, já contou pros pais dele, já contou pra família dele toda. A minha família ficou sabendo na outra semana porque eles moram longe e eu quis ir lá falar pessoalmente. E a família do meu marido guardou o segredo, né? E isso foi muito bom. Aí, gente, aconteceu isso. Depois, passando assim, uns tempos, né? E eu fiquei naquela ansiedade, né? É menino ou menina? É menino ou menina? Aí uma amiga minha falou assim, Carol, você tá ansiosa, não sei por quê, porque você já sabe o que que é. Aí eu falei assim, Deus falou que ia ser menino, mas não falou se ia ser na primeira, ou na segunda, ou na terceira, qual gravidez que ia ser. Aí, gente, foi muito difícil fazer ultrassom. Acho que eu fiz umas 4 ultrassons pra eu conseguir ver, porque ele tampava assim, ó. Ele fechava a perninha e não deixava eu ver. Me matou de curiosidade, ansiedade e tudo. Mas sempre quando eu passava nas vitrines, tudo que era de menino me chamava atenção. E olha que eu gosto de coisa de menina, eu adoro rosa, adoro tudo. Mas eu só olhava coisa de menino. Tudo que era de menino me chamava atenção. E aí, quando eu fiz a ultrassom e consegui ver, era um menino, assim como Deus falou. E aí o nome já estava escolhido, né? E Eduardo, meu marido, aceitou o nome de boa, não falou nada. E eu creio que seja Felipe para restituir na vida da minha mãe o que ela perdeu, né? O filho que ela perdeu. E Deus, de uma forma linda, né? Usou a minha vida para abençoar a minha mãe também. Eu falo que a gente deu o nosso melhor para Deus. A gente deu a única coisa que a gente tinha de valor, a única coisa que a gente tinha, e que era o nosso melhor. E aí Deus deu o que era melhor dele pra gente. Aquilo que a gente não podia comprar, aquilo que a gente não podia pagar, foi o que Deus nos deu. E Felipe é uma criança maravilhosa. É um filho que, como todas as crianças, que dá trabalho. Criança não adianta, gente. Criança dá trabalho. Mas mesmo assim, é uma criança cheia de saúde, uma criança que brinca, que corre o dia todo, que roda em volta do sofá, que roda em volta da mesa e brinca com a gente. Daqui a pouco ele vem, pede colo e fica um tempão no nosso colo e depois anda de novo. E ele tem trazido muita alegria pra gente. Meu marido se tornou um paizão. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo pai que ele é pro meu filho e cuida dele desde pequenininho, desde quando nasceu, ajuda a dar banho, troca a fralda, faz tudo. Graças a Deus. E em relação ao carro, né? Passou um ano, mais um pouquinho de um ano,
Deus me deu além daquilo que eu esperava. Que o meu sonho era ter um Peugeotzinho branquinho, bonitinho. Era o meu sonho, era ter aquele Peugeot branco. E tava assim, era o que era mais viável para mim, né? Mas eu pensava nesse carro e Deus nos deu um carro melhor do que o Peugeot, o Peugeot 2008, que era maior porque a família cresceu. Então o Peugeotzinho pequeno não ia comportar os carrinhos, as bagunças, né, que a gente carrega. E Deus nos deu um carro que muito melhor do que o nosso carro que a gente tinha. Foi o carro que eu comecei a dirigir, foi o carro que eu quebrei a barreira da direção, que eu tinha medo, que eu tinha pânico, eu tinha era um pânico mesmo. Eu chegava a passar mal, ficar com dor de cabeça, dor no corpo. E eu tive que aprender a dirigir porque com filho, gente, a gente não pode depender de marido, não. A gente tem que fazer as coisas. E é isso. Quero dizer para vocês que Deus é fiel. Se Ele falou com vocês, vocês aguardem. Não dê jeitinho, não tentem dar jeitinho, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Se Ele falou com você, Ele vai cumprir. Eu tenho certeza. Foi assim na minha vida, foi assim na vida de muitas pessoas. E se você está tentando aí, não fica triste. O tempo certo vai vir. Eu queria engravidar com 28 anos. Eu engravidei muito depois. Eu engravidei com 33, né? E ganhei com 34. Fazer o quê? É a minha idade. É a minha idade, gente. É isso aí. Mas eu tô muito feliz. Meu bebê já tem 1 ano e 3 meses. Fez no dia 12 de junho 1 ano e 3 meses. E ele é uma bênção nas nossas vidas. E eu tenho certeza que quando Deus abençoar a vida de vocês, vocês também vão sonhar assim, vão ficar como quem sonha. É sensacional. Ser mãe, ser pai é um aprendizado muito grande, todos os dias. Então é isso, fiquem com Deus. Se essa mensagem foi legal para você, compartilha. Lembrou de alguém? Manda para ela, manda para essa pessoa. Vamos alimentar a fé de todo mundo, tá bom? O meu motivo de estar aqui é esse, é de estar abençoando, contando os meus testemunhos e fortalecendo a fé de todo mundo, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom para vocês. Compartilha, curta e comenta e se inscreve no canal, hein? Beijo!